Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da sua família, que é o KidsCast. Doutor Flávio, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso, como sempre, nesse estúdio fenomenal que arrumaram pra gente aqui. Coisa, a gente tá chique demais, não é? Botou lascando a gente aqui. Gostei, muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. E a gente já começa o nosso episódio de hoje falando da Vinascer. A Vinascer é o nosso patrocinador. E o que é a Vinascer? Primeiro tá passando aqui já o Instagram dela aqui na sua tela, vai lá, clica. Você vai conhecer um pouquinho do Dr. Flávio, vai conhecer um pouquinho da doutora Aline. E a Vinascer nada mais é do que algo importantíssimo. Você sabia que você pode ter na sala do parto o pediatra da sua confiança? Exatamente. Assim como no todo o seu período gestacional você tem ali o acompanhamento do ginecologista, do obstetra, você pode ter também do pediatra. O pediatra vai começar uma consulta com você a partir de quantas semanas? 32 semanas, depende do quadro, mas a partir de 32 semanas já dá para fazer. Já dá para fazer o acompanhamento. Então ele vai acompanhar você até o nascimento do seu filho. Então você vai estar ali no momento mais importante da sua vida com profissionais que você confia, profissionais que você conversou com eles ao longo da sua gestação. Então conheça mais da Vinascer, fale e propague a Vinascer, porque você vai ver a diferença que faz. E o nosso outro patrocinador é Brawl Bar. A melhor de Maceió é a da Ponta Verde, tá? Ali na Deputado Zé Lages, é isso mesmo. Você precisa viver o seu momento Brawl Bar. Segue o Instagram que está passando agora aqui na sua tela e viva o seu momento. Saia de lá ainda mais bonito do que você é, porque tem muitos serviços com profissionais altamente qualificados. E agora é a hora que o Dr. Flávio fala da nossa convidada de hoje. Rapaz, essa convidada de hoje está mais esperada do que a chuva no sertão, viu? Já pensou? Mas eu esperei de propósito, porque eu sabia que esse momento que a gente está passando agora, né, ia chegar. Então eu disse, não, tem que ser no momento certo. Então está aqui a doutora Ana Cláudia, que eu não sei falar o sobrenome dela, porque é muito difícil, depois ela fala, que é pneumologista pediátrica, uma fera, entende tudo dos coraçãozinhos aí dos bebês, dos pulmõezinhos dos bebês e das criancinhas, e a gente vai falar muito sobre essa fase terrível que a gente está passando das doenças respiratórias, né, bronquiolites, pneumonia, asma e etc, etc, etc. Então seja muito bem-vinda, doutora Ana Cláudia. Obrigada. Um prazer ter você aqui. E eu vou começar a primeira pergunta, né? Na verdade, eu pedi que você explique mais ou menos como é o processo de formação, resumidamente, o processo de formação do pulmão do bebê intraútero e a partir de quantas semanas de idade gestacional aquele pulmãozinho está pronto para respirar sozinho. Então, o pulmãozinho do bebê, ele completa mais ou menos o seu desenvolvimento, assim, fica apto a vir a vida extrauterina a partir das 34 semanas. Abaixo disso, assim, de 34 semanas, a gente precisa ele está apto para viver a vida extrauterina, mas precisa de uma ajuda de medicamentos para ajudar, que a gente chama surfactante, que aí a gente administra no pulmãozinho do bebê para que ele consiga viver extrauterinamente. E a partir das 35 semanas, o bebê já consegue viver sem essa substância. Algumas vezes a gente precisa usar, mas na maioria das vezes ele já produz essa substância ele mesmo e não precisa ser administrada para ajudá-lo. Né? O suporte seria só mais o suporte de oxigênio e o suporte nutricional, porque o ganho de peso e a nutrição do bebê é que vai fazer esse pulmão se desenvolver. Os alvéolos, que são os saquinhos por onde a gente faz as trocas gasosas que existem no pulmão do bebê e da criança, eles se desenvolvem até os 8 anos de idade. Os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos do pulmão se desenvolvem até os 8 anos de idade. A partir dos 8 anos de idade, o pulmão ele só vai assim crescer em volume e tamanho de acordo com o crescimento da criança. Por isso que é tão importante a gente preservar esse pulmão, o trato respiratório das crianças na infância. Porque a depender da agressão que ele sofrer,
principalmente no primeiro ano de vida, nos primeiros meses de vida, pode deixar sequelas para o resto da vida. Então, se tem, assim, uma infecção respiratória grave ao nascimento ou durante o primeiro ano de vida, nos primeiros meses, e ficou uma sequela muito grave, cicatrizes muito extensas no pulmão, isso pode repercutir na função desse pulmão, na capacidade respiratória dessa criança na idade adulta. Vamos partir logo para a bronquiolite, que eu acho que tá na moda, né? Tá na época. Tá na época e tá na moda e é um desespero. Os pais chegam pra gente o tempo todo, eu tô com medo que vire bronquiolite, né? E na verdade, por mais que a gente fale, né? Quem tem bebê pequeno, não leve ele, não aglomere, Você estava falando, não receba eu estava visita. pensando aqui. Não receba visita. É uma pergunta muito... Quando é que eu posso sair de casa, né? Quando é que eu posso levar na igreja? Quando é que eu posso... Enfim. Então, explica pra gente um pouco o que é essa bronquiolite, né? E qual a consequência dela pro pulmão. Então, a bronquiolite ele é um processo inflamatório que ocorre nos brônquios menores, que são os bronquíolos, e que causa um processo inflamatório tão intenso que ocorre mais em crianças pequenas, na faixa etária mais até os 2 anos. É o mais comum. Embora agora, na era pós-pandemia, a gente tenha visto também em crianças um pouco maiores. Mas esse processo inflamatório é tão intenso que ele se assemelha a uma asma grave. Então, deixa a criança muito cansada. E, às vezes, precisa de um suporte de oxigênio mais intenso. Às vezes, precisa ir para um suporte de UTI, de cuidados intensivos. E ela ocorre através da inflamação provocada por um vírus. Na verdade, são vários vírus que podem provocar, mas o principal deles é o vírus sincicial respiratório, que acomete mais as crianças. Embora outros vírus, como o rinovírus, que é o vírus responsável pelo resfriado, para a influenza, que é responsável por algumas gripes, até mesmo influenza, e agora mais comumente também assim, o Covid também tem, né, essa ação inflamatória intensa que provoca a bronquiolite. Mas o principal deles, o mais frequente, é o vírus sincicial respiratório. E os vírus, nós sabemos, desde sempre, que eles são transmitidos através de aglomerações. É mais comum eles se multiplicarem, né, nessa época de inverno. Nós não temos aqui um inverno, mas nós temos abafado, vento, frio, calor, chuva, umidade, mofo. Então, assim, isso tudo também está chovendo muito. A gente tende a fazer o quê? A ir para lugares fechados. Shoppings, supermercados, cinema, enfim, restaurantes, parquinhos cobertos, climatizados, porque tem o calor, apesar da chuva, o calor é intenso. Então, isso tudo favorece a circulação dos vírus. Então, quando o Flávio começou a falar, eu disse assim, falar de bronquiolite, eu queria falar da prevenção da bronquiolite, porque ela não podia até nem existir. Nós passamos pelo período da pandemia, nós conseguimos ficar em casa praticamente, né, 2 anos. Ninguém morreu, porque deixou tanto de sair. Nós dois não, você trabalhou muito na pandemia, você nem ficava em casa e nem eu, mas fora isso, tudo bem. Sim, mas a gente saía para trabalhar, mas a gente conseguia ficar em casa. Então, assim, é uma vida que depende de você, inocente, que vai fazer o que você fizer por ela, que é o de um bebê. Então, acho que não custa, assim, custa o nosso esforço, valeria a pena o nosso esforço de preservar a saúde daquele recém-nascido, daquele lactente, evitando essas aglomerações. Então, a gente vai para shopping, a gente não pensa assim, o shopping é o quê? Ar-condicionado central, que circula ali. Gente, aquilo ali não tem como ser limpo semanalmente. Quiçá mensalmente. Né? Então, assim, uma pessoa espirra, as pessoas não têm etiqueta respiratória. Não, a gente teve, assim, um intensivão na pandemia, mas pouca gente, né, aprendeu e mantém. As nossas escolas, nossas creches, são climatizadas. Então, assim, fica várias crianças, né,
doentes. Criança é difícil de ter etiqueta respiratória. Então, assim, o ideal seria assim, seu filho está gripado, não mande para a escola. Embora a gente sabe que o contexto social, geralmente bota bebê na escola, na creche, é porque não tem com quem fica em casa. Mas, assim, de rever, se tem essa possibilidade, pelo menos assim, né, na primeira semana, nos primeiros dias que a transmissão é mais intensa, de evitar, ou assim, avisar na escola, de repente, né, reservar um local para os gripadinhos, não sei, seria uma sugestão. Mas, assim, o principal que eu acho pior é ver recém-nascido, bebê, passeando dentro de shopping, nos dias aglomerados. Assim, não aguento sair de casa, eu preciso resolver alguma coisa no shopping, trocar alguma coisa importante, fazer um pagamento, enfim. Vai no horário menos movimentado, dia de semana, de manhã, vai lá, resolve e sai. Não, você vai assim, no final de semana, vai de manhã, sai no final da tarde, enfim, vai sair no mínimo corizando por atopia. E pode, né, adquirir um vírus como esse. Né? E tem a vacinação. Eu ia perguntar, que agora chegou, né? Porque não tem tratamento específico, felizmente, né? Não existe, não é que nem uma pneumonia por bactéria que a gente dá um antibiótico. Mas está chegando a vacina, né? Uhum. Então, nós temos atualmente, que não chega a ser uma vacina, seria assim, a imunoglobulina, quer dizer assim, já a defesa pronta para combater o vírus, que está disponível para os lactentes que foram prematuros, que nasceram com muito baixo peso, que são os de maior risco. Não está aberto, assim, é público ainda, né, a liberação. A gente ainda não tem, assim, clínicas fornecendo essa imunoglobulina, que vamos chamar aqui de vacina para o leigo entender melhor, e que não está assim, disponível na rede privada, por ser um imunobiológico de alto custo. Mas agora, dia 1º de abril, foi liberado pela Anvisa, né, a Brisco, que essa sim é uma vacina, porque é uma derivada da proteína, duas proteínas, então é uma vacina bivalente do vírus sincicial respiratório, que seria uma vacina. Por enquanto, ela está liberada para as gestantes. Ela vai proteger os bebês de 0 a 6 meses através da vacina que a mãe tomou durante a gestação. Então, a mãe vai tomar uma dose única no 2º ou 3º trimestre da gestação. E aí, esses lactentes todos, independente de nascerem prematuros ou não, estarão protegidos. Eu achei, assim, um avanço muito grande. Né? E foi liberado também para os idosos, acima de 60 anos. Porque a gente fala muito de criança porque a gente está na pediatria. Mas os idosos, eles são muito acometidos pelas viroses e, assim, até complicam até bem mais do que as crianças, né? Com esses vírus, porque eles facilmente complicam com infecções, né, bacterianas graves. Mas voltando às nossas criancinhas. Então, esse é um avanço muito grande, que aí a Anvisa já liberou. Eu não sei a partir de quando já vai começar, né? E não vai ser pelo SUS, a princípio, né? Isso. É bom. É particular, né? Não sei qual vai ser o custo ainda também, né? Foi aprovado pela Anvisa até entrar ser distribuído mesmo, entrar no mercado, comercializado, demora um pouco, né? Não é... Tá. Mas, assim, já é um avanço muito grande. Então, assim, para esse inverno, não, mas tá aí no próximo, né? A palivizumab, que é essa que eu falei, que é na rede pública, né, que está disponível para os prematuros extremos, mas também para os outros prematuros que evoluíram com sequelas, né, da prematuridade para a doença pulmonar crônica, como a broncodisplasia, que é uma doença provocada nos bebês que passam muito tempo em oxigênio. Então, esse oxigênio que salvou a vida deles também tem um efeito colateral, mas que a gente tem como conduzir isso e conduzir para que essa criança depois tenha uma infância e uma vida adulta saudável, do ponto de vista respiratório.
E os cardiopatas também, as crianças com cardiopatias congênitas, também são contempladas até os 2 anos de idade com essa vacina, né? Que eles tomam 5 doses todo ano. Eu tive a felicidade de participar de quando começou isso, de que todas as regiões do país fizeram trabalhos para ver a sazonalidade do vírus na sua região. E aqui em Alagoas eu participei do trabalho da doutora Adriana Ávila, coletando esses dados. Então, assim, por isso que aqui no Nordeste a sazonalidade é essa mesmo, na maior parte do país, né? E aí, por isso que a época de vacinação ficou de fevereiro a junho. Então, são 5 doses. Estamos em fevereiro, março, abril, maio e junho. Todo ano. Com essa nova vacina, se for liberada para todos esses bebês, aí vai ser melhor, porque ela é dose única. Né? Então, assim... E vai prevenir. E é vacina, né? Porque essa outra, você tem o contato com o vírus, você até adoece, mas aí você está só dando, assim, o antídoto na hora para o vírus. E essa nova vacina induz o organismo a produzir anticorpos contra o vírus. Então, assim, quando ele entrar, já vai ser combatido, né? E qual é a diferença de pneumonia para bronquiolite? Então, a bronquiolite é só a inflamação ali nos brônquios e nesses alvéolos, que são esses saquinhos onde ocorrem as trocas gasosas dentro do pulmão. A pneumonia, ela ultrapassa esse limite. Ela inflama os brônquios, os alvéolos e causa inflamação no tecido pulmonar como um todo. E aí, a pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias e fungos, né? Então, nem toda pneumonia é bacteriana, mas a grande maioria é. E geralmente... Quer dizer, depende da faixa etária, né? Depende da faixa etária. Mas, em geral, as pneumonias virais sempre acabam complicando com bacteriana na criança e nos idosos. Porque nesses extremos, o organismo ele é mais frágil. Ele é imunologicamente, no caso da criança, pela imaturidade. Do idoso, é justamente pela idade avançada, né? Que perde a imunidade, né, natural do organismo. E aí, dependendo do grau de inflamação, serão produzidas mais secreções dentro daquele trato respiratório. Naquele acúmulo de secreção, o contato que tem com as bactérias, elas passam por ali. Opa, aqui tem um catarrinho bom para eu me instalar. Aí se instala ali e aí complica. Aí a criança não sabe expectorar, não sabe tossir efetivamente. Então, acaba que complica mais rápido, evolui mais rápido. E aí a pneumonia já tem vacina há algum tempo, né? Inicialmente era só particular, depois o SUS incorporou o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, que aliás é referência para o mundo todo. Mas depois dessa vacinação houve realmente uma diminuição nos casos de pneumonia. E existe diferença entre a vacina particular e a vacina oferecida pelo SUS? Existe. Desde sempre existiu, né? Porque quando foi implementado no PNI, já existia a vacina, assim, com uma cobertura melhor. Mas, não sei nem se caberia falar aqui, mas aí por questões de licitações, essas coisas aí, de custo, então acabou que... Para a vacinação em massa, eu achei que resolveu muito, assim. Para a população em geral, eu achei que diminuiu muito. Isso vamos falar, assim, pré-Covid. Então, assim, você praticamente não pegava pneumonia, assim, grave. Nenhum. Assim, o que eu peguei de pneumonia grave, na época que eu fiz a minha residência, era população, assim, de baixa renda, né, com risco social e tudo, que, assim, não era imunizada, que o estado de nutrição era comprometido, aí você pegava aquelas pneumonias graves. Depois da era da vacina, nem nessa população você pegava, era raro, né? Então, assim, eu achei que a imunização, o Programa Nacional, realmente, assim, merece... Elogio. Elogios. Com certeza, foi bem foi bem eficaz. Mas nós temos
as cepas que são mais agressivas e que não estão contempladas na vacina do programa do PNI. Embora os trabalhos de epidemiologia e estatística mostrem que os pneumococos que circulam no nosso país não são os mais agressivos. Porém, o que é que a gente tem observado nesses últimos 4 anos? Que eu digo assim, pós-pandemia. Pneumonias gravíssimas, né, com complicações gravíssimas, porque, desde que eu fiz a pediatria, já tem um pouquinho de tempo, mas eu não vou revelar, principalmente na frente do Dr. Flávio. Deus me livre. Assim, eu só peguei um caso de pneumonia necrotizante, assim, pneumonia que necrosa o pulmão. Nossa. E de 4 anos para cá, parece que virou assim, rotina, muito frequente. E com evoluções muito rápidas, né? Com evoluções muito rápidas em crianças rígidas, em crianças imunizadas, inclusive, bem cuidadas e tal. Então, assim, realmente, assim, a agressividade, né, dos vírus e a facilidade com que se complica com infecções bacterianas, com pneumonias bacterianas e a evolução dessas, né, realmente, assim, foram muito rápidas e muito intensas, né, para a gravidade. Mas, enfim, por isso que eu gosto de cuidar de criança, porque pode fazer a pneumonia mais horrorosa, cavernosa, né, Flávio, como você disse, que, assim, é tratada, lógico, que durante o tratamento, lógico, os pais, a família fica ansiosa, se desespera com a gravidade, mas o segmento que, assim, eu tenho, né, o privilégio de fazer, evolui bem, inclusive o pulmão, como está em fase de crescimento, como eu falei no início, se recupera. Então, são poucos que ficam, assim, com cicatrizes daquela pneumonia da infância. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, né? Sim. Vocês dois Ótimo. são médicos, vou fazer uma pergunta de leigo. A gente ouve muito a expressão, ele está com princípio de pneumonia. Existe princípio de pneumonia? Ou está ou não está com pneumonia? Por favor, doutora Ana Cláudia. Essa é para o doutor Flávio responder Não, assim, com a sutileza Pela dele. misericórdia. Esses dias eu mandei uma paciente me mandou um raio-x, eu disse, olha, pela foto aqui que você está me mandando, parece uma pneumonia leve, entre parênteses, não existe princípio de pneumonia. Isso. Porque a gente ouve muito, né? É. Ou tem ou não tem, mas as pneumonias são classificadas em leves, moderadas e graves. Ótimo, perfeito. Se ouvirem por aí, você está com princípio de pneumonia, pergunta que classificação, você é leve, Você não vai conseguir tirar Você isso. não- Sinto muito. Gente, já está enraizado, Está enraizado. né? Tá enraizado. Meu com Deus do certeza. céu. Mas Em geral, são pneumonias leves ou não existe pneumonia. Que é a maioria. Que é a maioria. Que às vezes pode ser assim, uma bronquite. Tipo assim, a secreção, o catarro, fica limitado aos brônquios. Então, a criança tosse muito, tem secreção na ausculta, mas não tem aquela secreção na ausculta que só o médico vai saber diferenciar, que de fato está dentro do pulmão, entendeu? Que já ultrapassou o limite dos brônquios. Então, assim, a bronquite precisa tratar com antibiótico da mesma forma, porque senão pode evoluir para uma pneumonia. Mas, às vezes, assim, ficou enraizado mesmo, né? De dizer assim, tem a secreção, é um princípio de pneumonia. Às vezes, eu acho que não é nem por maldade, às vezes é até para a mãe ter mais cuidado. Que dizem, e aí acabou ficando o termo, mas é errado. é errado, né? Bom saber. Tosse talvez esteja lá no ranking, lá em cima das queixas de consultório de pediatra geral, né? E parece que assim, parece que a tosse é a pior coisa do mundo e que tem que acabar com a tosse, tem que dar Não pode tossir. não pode tossir de jeito nenhum. Então, para que serve a tosse, né? O que é a tosse? Para que ela serve? E esse meio mundo de remédio para tosse aí que existe, milagrosos, funcionam ou não funcionam? Então né, falando assim, no geral, porque assim, meu
assim, meu consultório, meus pacientes é uma amostra viciada. E aí já vão para mim quando nada resolveu. E aí eu já pego os casos assim, já assim, complicados, né? Eu já pego assim, não vou pegar o resfriado. Eu vou pegar a complicação do resfriado. Eu já vou pegar ou a sinusite, ou a bronquite, ou a pneumonia. Enfim, aí meus pacientes eu acabo prescrevendo algo para a tosse, para melhorar a tosse, mas assim, tratando a causa dela. Mas em geral, a tosse ela é um reflexo benigno, muito bem estudado, inspirado, eu acredito que divinamente, para que nós não morrêssemos antecipadamente. Porque assim, você engasga, engole alguma coisa e vai para o trato respiratório. Você tem um reflexo de tossir para expelir esse agente estranho. As secreções do resfriado também são secreções que não eram para estar ali no trato respiratório. Se está produzindo aquela secreção, é porque está havendo inflamação. Mas você tem o reflexo da tosse, que é para justamente colocar para fora. A criança, ela tem essa dificuldade, então ela vai tossir muito, porque ela não sabe expectorar, ela não sabe puxar para eliminar a secreção. Então, ela vai tossir, até vomitar. Quando ela consegue vomitar, ela para de tossir, porque ela botou o conteúdo do trato respiratório, mas foi do estômago junto também, coitada, pela pressão negativa. Mas é um reflexo. As tosses que precisam ser tratadas são aquelas assim que impedem a criança de dormir, que ela está exausta, que ela está dolorida, com a musculatura acessória toda comprometida, assim, comprometida que eu digo assim, fadigada de tanto que fez aquele esforço, não está conseguindo se alimentar, porque aí tosse, vomita. Aí essas tosses a gente precisa tratar. Aí, claro que realmente, assim, existem, né, vários remédios caseiros, farmacológicos, indústria farmacêutica em cima, também para remédios de tosse, mas aí, assim, a tosse, ela precisa ser tratada pela causa. O que é que está provocando aquela causa? Então, assim, se é uma tosse de asma, não adianta eu passar um antitussígeno, não vai resolver. Assim, vai até resolver temporariamente, mas pode até piorar, porque eu não estou tratando a causa. Se eu tratar a crise de asma com os medicamentos da asma, vai parar de tossir. Aquela tosse vai embora. Se a tosse é provocada por uma bronquiolite, eu vou tratar a bronquiolite. Por uma pneumonia, eu vou tratar a pneumonia, a tosse vai ceder. A sinusite, vou tratar e vai ceder. Às vezes, não tem nada a ver com o trato respiratório. Tipo, a tosse é por conta de um refluxo. Aí você está usando um monte de medicação que não tem nada a ver. Antialérgico, medicamento para asma, enfim, antibiótico, um monte de coisa. E a causa é um refluxo. O tratamento é completamente diferente. Quando você começa a usar o remédio de refluxo, a tosse sumiu. Então, não adiantou você usar medicamento para tosse. Então, assim, eu até prescrevo, em casos selecionados, medicamentos para controlar a tosse. Mas nesses casos, assim, que a tosse está incomodando as atividades diárias da criança. E, consequentemente, da família. Mas só enquanto eu estou investigando a causa daquela tosse, ou quando eu já sei o que é que está provocando a tosse, já está em tratamento, mas o tratamento não é milagroso, então, assim, aquele tempo dela melhorar, ela vai usar durante poucos dias aquele sintomático. Já ouvi também muita expressão, porque eu tenho tosse alérgica. Tem tosse alérgica? Tem. Existe tosse alérgica. Agora, o que acontece com os alérgicos? Principalmente os adolescentes. Tudo é tosse alérgica. Ah, não, porque eu tenho alergia. Mas aí a tosse alérgica, ela pode se confundir com outras coisas, inclusive com essas infecções respiratórias virais. Então, você tem que saber, você está tossindo, é realmente alergia? Porque a tosse alérgica é assim, se você usa 2, 3 dias do antialérgico, ela já melhora. Se não está melhorando... Não é alérgica. Ou o ambiente também, né? Tem alergia a mofo e está dormindo no quarto da Santa Mônica. Aí não vai melhorar nunca, né? Nunca. Fica difícil. Né, Lucinha? Mas
tem crianças que cansam desde bebezinho, né? São aqueles Sim. bebês chiadores que ficam cansando, e gripa, e não sei o que, não sei o que. E as mães acham que o bebê tem asma. A partir de que idade a gente pode dizer que realmente um bebê tem asma ou não, ou ainda não? Existem os critérios, né, para asma no lactente. Tem critérios maiores, critérios menores. Mas, enfim, falando assim, até para o leigo entender, então, a gente só pode dar um diagnóstico de asma mesmo a partir dos 2 anos de idade. Abaixo disso, a gente tem um diagnóstico de asma provável. A gente chama de bebê chiador, ou, usando um termo técnico, lactente sibilante, por asma provável. E aí, assim, asma provável, sim, na família já existem casos, se aquele bebê já cansou mais de 2 vezes, né, num período de 1 ano, se está recorrente, aí a gente pode até suspeitar de asma, mas a gente não pode dizer que tem asma antes dos 2 anos. A partir dos 2 anos, persistindo, né, a recorrência desses sintomas, sim, aí a gente vai fazer outros exames, pesquisar alergia, atopia, né? Hoje em dia até se consegue, em algumas crianças, fazer espirometria já até a partir de 3 anos, né? Tem colegas que conseguem fazer a espirometria, mas o ideal, geralmente, assim, se consegue a partir dos 6. Mas depende muito, assim, da cognição e da cooperação da criança, né, para se fazer, que é o exame padrão ouro para definir se tem a obstrução mesmo do brônquio na respiração, na função respiratória, que fecha o diagnóstico de asma. Você falou que o pulmão se desenvolve até 8 anos e podem ficar cicatrizes pro resto da vida. Qual a consequência da exposição à fumaça do cigarro para o bebê que tem pais fumantes? Boa, gostei da fumaça, porque eu vou falar do bebê e vou falar dos adolescentes. Eu ia falar do cigarro eletrônico, vape, né? Cigarro elétrico pendrive aí da vida que estão fumando. Pelo amor de Deus, parece que é pior do que cigarro esse negócio, né? Porque o cigarro demora décadas para ter um efeito, pelo menos é o que a gente vê, né? Mas esse troço aí tá acabando com muitos adolescentes, viu? Muito. Talvez porque não seja regulado, né? Não, o cigarro é regulado, não sabe nem o que tem ali. Nem o que tem ali dentro, né? Eles vão pelo cheiro, porque tem porque de essência. Aí tem essência de como se menta, fosse essência saborizado, de saborizado. De caramelo Então, eles saborizado. acham que é tranquilinho, que não faz mal, mas já tem inúmeras matérias, né, de morte mesmo, Tem. né, de pessoas que morreram. A e gente quando já teve foi ver casos ali- aqui de adolescentes aqui em Alagoas que ficaram E gravíssimos, UTI. fizeram traqueostomia. Não sei se chegou a morrer ou se saiu vivo, mas ficou gravíssimo. Eu soube de pelo menos 2. Isso. E é bom porque, assim, como essa conversa chega até as famílias, então é bom que assistam até com seus filhos adolescentes, porque a gente, enquanto pais, tios, e quando a gente vai ter essa conversa com os nossos, né? Então, às vezes, né, santo de casa não faz milagre. Aí parece que assim, porque é médica, porque é pneumologista, aí quer saber mais. Gente, a gente não quer saber mais. Na verdade, a gente sabe mais, né? Porque assim, a gente estudou, se especializou em criança, em doenças da criança, e no meu caso, em doenças respiratórias da criança. Então, assim, e essa é uma das doenças que eu tô tendo que estudar agora, porque criança não fumava. Então, assim, na minha especialidade, eu não estudei tabagismo. Será coisa de adulto, né? Isso era coisa de doença de adulto. E agora eu estou vendo as doenças, né, pulmonares obstrutivas crônicas, que não são alérgicas, que não são asma, por conta de cigarro eletrônico, com lesão já radiológica na tomografia. Nossa. E com pouco tempo de uso. E assim como o cigarro normal pode causar o câncer? Pode. Caramba, Pode, porque a muito gente não grave. sabe nem quais são as substâncias realmente que existem ali. Gente. E muitos usam essas substâncias aí, aleatórias, e
a gente sabe que tem, lógico, né, as pessoas que botam até drogas ali dentro para serem usadas, né? Exatamente. E é. Ah, Você tá muito cannabis, entendida disso. né? Tenho que estudar, né, meu filho? Que os pacientes estão chegando, né? Tem que estudar. É. E tem deles que, além do vapor, também vai para o cigarro normal, porque é uma consequência? Ou depende muito? Mas ela falou um negócio que eu não vejo adolescente fumando cigarro, não. Só o vapor. Só o agora. vapor. Na minha época de adolescente, a gente tinha uns amigos que fumavam, um ou outro, assim, os... As folias. Né? De safadeza mesmo. Mas eu não vejo adolescente, nem sei de nenhum adolescente que fuma cigarro. Então parece que assim, que agora a moda, adolescente vai por moda, né? A moda Não, é então esse assim, negócio. Moda é o é vapor. moda de levar para, assim, banheiro de escola, festas, né? Assim, recentemente eu fiz, né, o aniversário de 15 anos da minha filha, e assim, como eu nunca mais tinha feito festa de salão, assim, festa nessa proporção, fazendo a avaliação do salão de festa e tudo, então assim, uma das donas de buffet e tal, aí ela perguntou assim, não, qual a escola? Aí, meu Deus, isso é de relevância, saber assim qual a escola? Ela fez, não, porque pela escola a gente sabe o perfil dos Dos alunos. alunos e dos convidados. Ela, por quê? Ela fez, não, porque muitos, assim, dependendo, assim, os meninos trazem muito cigarro eletrônico, usam no banheiro, usam drogas no banheiro e botam no cigarro eletrônico. Bebem em excesso, né? Então, assim, Flávio já me conhece pessoalmente, então, assim, sabe que eu sou neurótica. E com os filhos dos outros, pior ainda. Então, assim, era uma festa que, assim, eu não podia convidar, né, assim, os adolescentes e a família para tomar conta. Então, assim, iam ser só os adolescentes e a responsável seria eu. Então, né, assim, teve que ter várias coisas. Não vou falar aqui, né, para não dar... Os adolescentes vão assistir aqui, então, assim, as minhas estratégias... já vão saber, né? Mas, assim, eu tive essa preocupação de passar, assim, no banheiro, lógico, o banheiro masculino eu não ia entrar, mas eu passava na porta aí. Entra ali, pro meu esposo, entra lá e vê se, né, Tá tudo certo. tá tudo certo. Aí teve uma hora que, assim, que se recuaram para conversar, assim, mais afastada. Aí, oi, tá tudo bem aí? E o meu irmão, oi, mãe, tá, a gente tá só conversando, se tá certo, não, só vim ver se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa, porque pra já saber que, né, que Patotinha era aquela ali mais afastada. Mas aí, graças a Deus, não teve nada, não. Porque, assim, se tiver, eu ia ter que Sim. chamar pra conferência. Porque, às vezes, assim, a gente não intervém. Eu já acompanhei, eu tenho filhos adolescentes, então eu já acompanhei em shows, né, fui com eles, e assim... Cigarro eletrônico é vendido assim. Tem Naquele homem que vai passando com chiclete. Não, assim, esse do cigarro eletrônico é assim, tem uma placa e tudo pendurado, assim, feito camelô. Tá, pronto. Aqueles caras que vendem protetor na praia. né? Pronto, daquele jeito. Que é assim. Agora, a fumaça. Porque o cigarro é proibido ser fumado em ambiente coberto, não é A nem fechado, é fumaça coberto. chega até você. Agora, Agora, é a fumaça desse bicho faz tão mal quanto a do cigarro? Ou ninguém nem sabe ainda? ninguém nem sabe ainda, mas eu acredito que faça mal, sim. Porque se não tem filtro nenhum ali para quem tá fumando, imagine para quem é passivo. Agora não Porque tem assim- o mesmo cheiro, né? Assim, não é tão forte quanto Não, porque o tem a cheiro. essência. O cheiro é da essência do que ele está fumando. É disfarçado. Aí por isso que eles acham que não faz mal. Agora, assim, é horrível, né? Porque, tipo, me incomoda. Mas, assim, você é o errado. Então, assim, eu já fui para um show, um ambiente fechado, ar-condicionado. A pessoa estava lá, assim, no lounge, um negócio. Fui na organização. Ó, é permitido fumar aqui dentro, porque, assim, Tá atrapalhando. tá me incomodando. Ó a fumaça aí. Não é. Eu fiz, então, se eu poderia convidar para fumar lá fora, né? É. Mas aí, Aí quando a senhora tem 1, 2, não, 3, 10... não vai falar, não vai tirar. E aí a pessoa vê que você tá incomodada, né? E você que fica de chata na história.
Mas, enfim, causa mal. Os efeitos do fumante passivo, eu não tenho subsídios, assim, para dizer o quanto afeta, mas, assim, eu acredito que afete sim, porque os fumantes passivos do cigarro comum tem, né? Tem gente que nunca nem fumou, mas que convivia com um companheiro que fumava e fez um câncer de pulmão. Nossa. Né? A gente não tem histórico de câncer de pulmão ainda dados em adolescentes por conta disso. Mas, assim, de lesão pulmonar aguda, tem sim. Lesão pulmonar aguda e grave. Caramba. Então, isso está acontecendo agora. Então, esses adolescentes na idade adulta, como será essa função pulmonar? Não sabemos. Vamos saber daqui a alguns, né? Tipo, se são os de 15 anos, então daqui a uns 5, 6 anos a gente vai ver como está essa função pulmonar. Porque é muito, Porque eles é muito recente nessa faixa etária, assim, de 13, 14 anos. Entendeu? Você vai buscar nas festas, assim, nos shows, você vê. Ainda existe Covid? Existe, infelizmente, né? Porém, graças a Deus, eu digo, né? Assim, não temos mais, assim, mortes, né? Em massa, aqueles casos graves, né? Que a gente trabalhou junto, né? Na UTI Covid pediátrica. Então, assim, a gente não vê mais, né? Nem em criança, nem em adulto. Ainda existe, quer dizer, existe alguns, porque aí tem outras comorbidades e tal. Mas, assim, ainda circula, né? A vacinação, do meu ponto de vista só não, do ponto de vista científico também, epidemiológico e estatístico, ela é importante, ela contribuiu para que nós estivéssemos vivendo em sociedade novamente. É importante não só a vacina do Covid, mas assim, manter toda o calendário vacinal atualizado, né? E os que puderem realmente, como o Flávio, né, falou no início, complementarem a vacinação de pneumonia com a vacina da rede privada é importante, porque abrange, né, um número de pneumococos, que é a principal bactéria que provoca pneumonia, maior, dá uma cobertura melhor, né, e ela é mais imunogênica, assim, produz mais rápido a produção de anticorpos. Então, e não esquecer da vacina de gripe, né, que é anual, né? Infelizmente, os vírus, eles são muito mutantes. Não só o vírus da Covid, mas assim, o vírus da gripe também tanto é que todo ano a gente precisa tomar a vacina. Então, a do Covid também todo ano precisaremos tomar vacina, porque muito provavelmente todo ano vai surgir uma variante nova e a gente precisa atualizar. Eu acho que não existe, assim, até falando assim, do ponto de vista leigo, eu acho que não existe o que questionar mais, assim, em termos de efeito colateral de vacina, porque a vacina em criança já vem sendo aplicada há 3 anos. Nesses 3 anos, efeitos colaterais, com certeza teve, como todas as vacinas têm. Mas, assim, efeitos colaterais em massa, que tenha provocado inúmeras mortes, não se tem. Né? Então, acho que assim, a vacina é segura e que a gente deve, assim, prevenir. A melhor arma que a gente tem no momento, principalmente para as infecções virais, é a prevenção. Tanto da vacina com as imunizações, como a etiqueta respiratória, a higiene das mãos, né? E nas crianças evitar aglomerações nesse período. Eu lembro, desde a minha infância, assim, meu pai não é médico, mas ele é filho de médico, irmão de médico. Então, quando era época de inverno, ele falava, vamos pro circo, não sei o quê. Não, essa época não é boa de ir, porque é muita gente doente, tem muita doença. Ele não falava nem tanto da doença respiratória, ele falava, meningite também se propaga, porque a gente não é o caso, não é o foco da nossa conversa. Mas a meningite... Tuberculose. Ele falava muito assim, não, porque tuberculose, meningite, né? Então, assim, porque é da doenças de aglomeração.
Então, assim, ele não para o cinema, não é época de ir para o cinema. Como ele falava assim também, não é época de tomar dia que chovia, não é época de ir para a praia, que vai pegar hepatite. Com as águas. Tinha isso mesmo. Cada água ficava suja. E não existia. O esgoto, né? Isso, não existia. E Saneamento. ainda né? Só que naquela época nem existia vacina de hepatite ainda. Então, assim, esses cuidados são coisas que a gente. Não é frescura. É que são cuidados que a gente pode prevenir. Infelizmente, não temos saneamento básico, né? Que preveniria muitas outras doenças, assim, na área da pediatria, tô falando. A vacinação era para ser a melhor, assim, melhor cobertura para todo mundo, mas o nosso programa de vacinação, ele realmente é referência mundial, né? Porque europeu e americano não gostam de tomar vacina? Porque ele não tem essas doenças que a gente tem. Então, assim, para quê? Né? Para que tomar vacina de tuberculose? Embora lá eles já tenham casos, né? No futuro breve vão precisar tomar. Por que a gente toma aqui? Porque a gente aqui tem muito caso ainda. Né? Então, assim, nós temos um país, nosso país é de território assim, continental, né? Diversidade de clima e de costumes de várias regiões. Então, a gente, assim, precisa ter aquela, assim, realmente, assim, o cuidado com saúde em massa. Quando um paciente precisa ir para um pneumologista? Porque assim, deixa eu falar do meu interesse. Porque hoje em dia a medicina está se especializando muito, né? Então, você tem o ortopedista, você tem o ortopedista de joelho, de ombro, de mão, de dedo, da unha, né? Você tem o pediatra, aí você tem o neuropediatra, o pneumologista, tal. E é óbvio que as pessoas sempre querem procurar a pessoa mais preparada. O especialista. O especialista. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que muitas vezes nem precisa chegar até lá, né? Uhum. Então, meu filho está tossindo. Só a tosse precisa ir para um pneumologista? Ou vale a pena ter um acompanhamento com um pediatra e, em casos específicos, isolados, realmente fazer um acompanhamento com o especialista? Não. O médico da criança é o pediatra. De todas as doenças, de todos os sistemas. O pediatra, ele é o guia, é o que conhece a criança desde antes dela nascer, né? Sim. Como o programa de vocês, né? Que é muito interessante isso, porque já conhece desde o ventre materno. Então, assim, o pediatra, ele já conhece a criança. Então, assim, ele está ali, é o comandante, tá? Ele que vai guiar para a opinião do especialista com as devidas indicações. Na área da pneumologia, é aquele quadro respiratório que já está muito arrastado e que o pediatra já conduziu e ainda persiste. Seria uma das indicações. Uma asma moderada a grave. Uma asma leve é da competência do pediatra geral. A asma persistente leve vai precisar de entrar com medicação profilática. É o pediatra geral que prescreve. Não precisa ser o pneumologista. Teve uma pneumonia, tratou, é o pediatra que vai tratar. Teve 3 pneumonias no ano. Aí vamos ver com o especialista o que é que está o que é que pode estar causando essa pneumonia. Às vezes não é nada, foi só coincidência mesmo. Mas aí cabe o especialista investigar mais a fundo. Já está tratando a asma com profilático, o pediatra já prescreveu e tudo, e ainda está tendo crise. Então, vamos pedir a opinião do especialista. Né? Um pós-bronquiolite grave, um acompanhamento pós uma pneumonia extensa grave, precisa do acompanhamento para avaliação de sequelas, né? Para avaliação de função pulmonar. Essas coisas seriam essas as indicações. O prematuro extremo pode não ter tido nada respiratório, mas precisa pelo menos de uma consulta
com o pneumologista para acompanhar o desenvolvimento daquele pulmão. Só por isso. Mas, às vezes, tem prematuro extremo que não usa medicação nenhuma para o pulmão. A gente só faz o acompanhamento. O pulmão desenvolveu normal, a cicatriz, as sequelas do período neonatal desapareceram. É da competência somente do pediatra. Perfeito, perfeito. Até porque a gente não trata a gente só do pulmão, né? Então, assim, precisa, assim, da nutrição adequada, do acompanhamento do crescimento, do funcionamento do organismo, né? Então, quem vai perceber se tem alteração num sistema ou outro é o pediatra. Perfeito. Tá chegando ao Tá fim. chegando a hora, né? Tá Mais uma chegando. vez. Tem alguma pergunta final, doutora Alta? Então, doutora, ó, uma vez perguntaram aqui no estúdio, porque você é médica também. Eu falei assim, não, eu sou jornalista, não sou médica, não. Mas foi bem esclarecedor para mim, enquanto leigo, né? Em muitas situações, porque você fica, né, desesperado com algumas coisas, eu não preciso, como você falou aí, direto, né? A gente tem aqui em casa de adulto, vai para o clínico geral, em casa de criança e adolescente ali, para o pediatra, e ele vai indicar o que tem que ser, né? Acho que vale um alerta também aí para essa tal da automedicação. Quando se falou muito de tosse, de não sei o quê, são medicamentos que estão ali na prateleira da farmácia, ao alcance da sua mão. Qualquer tipo de xarope, qualquer tipo de remédio para gripe. Sim. Aí vem aquele remédio para gripe junto com as coisas caseiras, né? Não, você toma ali o... Aqui a gente pode falar a marca. Você toma ali o Benegripe, junto ali com o limão espremido, o mel e o gengibre. E o lambedor da vovó. E tem que tomar cuidado com isso, né, doutora? Sim. Porque até o lambedor também tem seus efeitos colaterais, né? Tá vendo? Que às vezes são assim, lambedor 7 ervas, tá? Que tantas ervas são essas? Se você der várias vezes ao dia a uma criança pequena, pode causar uma gastroenterite, né? Uma intolerância, uma hiperglicemia. Muito mel. Muito mel, né? Então, gente, vale o alerta, né? Cuidado, não se automedique, os profissionais estão aí para isso. E nesse tempo que a gente está, né? Como a doutora falou no início, chove, faz sol, abafado, calor. E acho que aumentou o número de pessoas também. Eu não sei, eu não lembro, assim, da minha época de adolescentes, ter tanta pessoa com problema respiratório, né? Hoje tem demais as ites da vida, né? Rinite, sinusite. Isso. Eu acho que poluição, alimentação, que a gente come muita coisa industrializada, muito fast food, né? E confinamento, porque assim, as crianças não brincam na rua, no sol, assim, a gente não vai à praia dia de semana, nossos filhos, porque assim, minha mãe levava, a gente estudava à tarde, minha mãe levava a gente pra praia de manhã, cedinho, voltava, 10 horas, descansava, tomava banho para a escola, né, a gente não toma mais, as crianças não tomam mais banho de sol, é só tela e tudo, então acho que esses hábitos contribuem também com, assim, com alergia, mexe com a imunidade, né? E uma mensagem também, assim, que eu queria deixar no final é que, assim, esse fato de, assim, a família procurar muito os especialistas de cada área, isso é por falta de ter um pediatra para chamar de seu. Porque quando você tem um pediatra, você não precisa nem para emergência, aquele que vai aperrear o pediatra toda hora. Mas, assim, que o pediatra já vai lhe orientar e já vai lhe conduzir para aquelas possíveis emergências. Então, assim, você não precisa se desesperar. Fez um pico febril, vou para emergência. Porque se você tem um pediatra que acompanha, que você vai regularmente, não é que você vai mensalmente, mas que você vai, a depender da faixa etária da criança, vai com aquela certa regularidade, você vai saber o que fazer em determinadas situações de emergência com a criança. E quando você não conseguir conduzir, com certeza você vai conseguir entrar em contato com aquele pediatra que já conhece até a voz da mãe pelo telefone, já sabe qual é a criança, qual é o caso, qual é tudo. Então, já vai conduzir aquilo ali. Então, assim, vai para o pneumologista, porque não tem um pediatra. Então, assim, a maioria que eu vejo hoje, muito assim, a pessoa leva para o pediatra do plantão. Aí, esse mês foi um pediatra X que atendeu.
Aí, daqui no outro mês, a criança gripou, levou, foi outro pediatra que já teve outra conduta. E, assim, na emergência, vai ser passado o sintomático. Então, assim, na emergência vai passar, com certeza, o remédio de tosse, porque, assim, você tá ali por causa daquilo. Vai passar uma nebulização, vai passar um spray com espaçador, sim, mas, assim, e o segmento? Tá tratando só a consequência e não a causa, só né? justamente, assim, o sintoma naquela hora, mas precisa, né, voltar para o seu pediatra, né? Isso faz diferença, viu? Vejo isso na prática mesmo. Porque No dia a dia, né? meus pacientes, assim, ontem, nos últimos 2 dias, uma mãe passou um problema, porque ela me mandou um vídeo. É lá que a gente avaliar vídeo, né? Porque a gente vê um momento ali, 20 segundos. Só que o menino estava muito dispineico. Eu disse, olha, por este vídeo, por esses 20 segundos, eu acho que seu filho tem indicação de internação. Pela idade, pelos sintomas, eu acho que ele evoluiu com a bronquiolite. Mas vá para uma emergência, lá do interior de Arapiraca, né? Não minto, daqui de Maceió. Aí foi numa UPA, pelo que a mãe falou, a UPA regulou, pediu regulação, pelo que a mãe falou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí foi pro HGE, chegou no HGE, o médico, talvez por ter visto a criança no momento em que ela já estivesse melhor, pós-medicação, achou que a criança não tinha indicação de internação. Mandou para casa. Pelo que a mãe falou, voltou para a UPA. Eu não sei se existe esse fluxo, mas foi o que eu entendi, voltou para a UPA. Chegou na UPA, fizeram mais algumas coisas e liberaram para casa. No outro dia ela mandou o vídeo, o menino continuava cansado. Eu disse, volte para a emergência, porque por esse vídeo eu internaria. Aí ela até disse, você não pode não me indicar o internamento. Eu disse, não, é o fluxo, você tem que ir para a UPA e a UPA pedir. Aí, no segundo dia que ela foi, a criança está lá no hospital da criança, ela disse que está em oxigênio, que realmente é uma bronquiolite. Então, isso ajuda demais, porque imagine você não tem com quem, eu em contato com ela o tempo todo, você ficar sem esse, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, e você ficar sem saber porque a doença em si, qualquer pessoa já gera uma certa ansiedade. Sim. A doença em uma criança, Pior. Mais ainda, né? Porque quem é mãe, quem é pai, até mesmo que não é, mas assim, que tem sobrinhos, né? Tal neto, sabe que gera ansiedade na família. E você, se você não é da área de saúde, na área de saúde a pessoa também fica ansiosa, né? Mas aí, assim, você não tem aquele apoio de um profissional de saúde para lhe tranquilizar, para lhe orientar, faça isso. Porque, assim, na hora da ansiedade, você tem que ser guiado, ou você se guia, você tem que ter um autocontrole emocional muito grande, ou você tem que ter uma pessoa da sua confiança que lhe oriente. Sim. Até porque as opiniões vão ser várias, porque se você vai ouvir a opinião da vizinha, você vai ouvir a opinião de um familiar, da mãe, de uma sogra, né? Do marido e tal. E aquele monte de gente falando, faça isso, faça aquilo. E tem sempre assim, né? Os entendidos de plantão. Não, você tem que dar isso, você tem que dar esse remédio, não sei o que, não sei o que. Não precisa levar para emergência. Para que você vai levar para uma UPA? Chega lá, né? Você chega lá, você chega desesperado, chega no serviço de saúde. Aí o profissional pode não valorizar a queixa ou pode ver a criança num outro momento sob o efeito da medicação. Aí fica esse negócio. Imagine o desespero. É verdade, não é legal. Então é isso. Terminamos por hoje. Chegamos na nossa hora. Finalizamos. Mas foi um prazer ter você aqui, doutora Ana Cláudia. É fera, né? Não. Fera eu estava esperando demais. esse convite há muito tempo. Aí eu acho que eu fiz alguma coisa. Manda uma mensagem de raio-x tirando dúvida, ele manda. Agora eu acho que eu falei alguma coisa que não devia no plantão, porque ele não me chamou. Não me chamou ainda, né? Não, mas agora eu entendi, porque você queria chamar na época. Na época certa, tem que ter. Tá vendo? Na época das doenças respiratórias. Aí ele chama a referência, tá vendo? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E você, muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Espero que você tenha aprendido mais um pouco, tirado inúmeras dúvidas como eu tirei. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.